A falta de inteligência emocional, a falta de reconhecer pecados, ela gera nas pessoas que não conseguem compreender morte. Gera morte. A morte da esperança. A morte da sabedoria. A morte do arrependimento. E o seu pecado ele não atinge só você. Porque seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Estou muito contente de ter você aqui conosco. De ter você assistindo esse vídeo com um assunto muito importante, que é a importância de saber falar. E eu quero já dizer para você que nós vamos iniciar uma série de vídeos para que você desenvolva habilidades em você, e essa série se chama Chegou a Hora de Crescer. Durante essa semana, nós vamos falar temas importantes para você entender o crescimento, como crescer e como frutificar. Não é isso, Gerlane? Exatamente. Isso. Dê as boas-vindas aos nossos seguidores. Seja muito bem-vindo. Você que é novo por aqui, não esqueça de dar o like, comentar e curtir. Nos segue aí. Quer dizer, seguidores não. Eu preciso falar uma coisa que tá engasgada aqui, Gerlane. Você sabe o que é? Sim ou não? Nossa, essa é diferente. Essa é diferente? É. Nós não queremos seguidores. Você esperava por essa? Não. Você Não. esperava também? Não, eu não quero seguidores nesse canal, eu quero alunos. Eu quero pessoas que estão e querem se comprometer com a Bíblia. Obrigado, Gerlane, palmas para o nosso Deus. Eu quero pessoas que querem se comprometer com a Bíblia, que já estão comprometidas com uma vida de oração, com um crescimento, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Divisor de águas. Isso aí, divisor de águas. E o que as pessoas precisam? O que os nossos alunos precisam para estar conosco aqui, Gerlane? Primeiro, pegue sua Bíblia, calma aí. caderninho. Olha a ansiedade. A Bíblia tá aqui. O que mais? O caderninho? O seu caderninho. Ó, o caderninho. Eu anoto, gente, olha. Vocês precisam anotar. Tragam um caderninho aqui. E o que mais? E uma caneta. A caneta. Eu trouxe um bônus. Eu trouxe um post-it. Tem novidade. Um Tem post-it. novidade no canal. Novidade. Somos pessoas que buscamos novidade sempre, 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 sempre. Eu quero falar para você, a título de introdução, que o vídeo de hoje, ele precisa... Esse é o intuito, né? Precisa te ensinar a crescer. E crescer dói. Crescer dói, mas gera frutos. E tudo que não está crescendo, morre. Isso biologicamente falando. E crescer é uma questão de sobrevivência, de você sobreviver. Não é uma questão de status. Então, a título de introdução, quero que você entenda que ao longo dessa semana nós iniciaremos a nossa nova série Chegou a Hora de Crescer. E isso é importante para a sua vida, para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento material, para o seu crescimento com as pessoas à sua volta. E hoje eu quero abordar um texto que está no livro de 1 Samuel 25. Eu quero falar de uma pessoa que perdeu coisas por não saber falar. E essa pessoa foi um homem que pensava ser uma coisa, mas não era. E o nome dele é Nabal. Eu quero falar com você em alguns versos iniciais, e aí você depois procure na sua Bíblia, que vai ser muito importante que você acompanhe a história, né, na sua cronologia. E vamos à leitura. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. O homem abastado tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Nabal era um homem deste homem, e Abigail, o de sua mulher, era a sua mulher, né? Esta mulher era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Se eu estiver falando um pouquinho mais alto nesse vídeo, é para que o áudio saia melhor, porque como nós não temos uma acústica ainda no nosso local de gravação, há muitos barulhos externos, há carro, há pessoas passando,
né? E às vezes atrapalha na captação do áudio, mesmo com o microfone, tá? Então vamos lá. O que eu quero te falar é que na vida nós precisamos aprender a falar, precisamos aprender a nos comunicar. Nós precisamos aprender como falamos, o que falamos e com quem falamos. Isso é muito importante. A sua comunicação define a mensagem que você vai passar. E as pessoas sabem ler comportamentos. A pessoa só de olhar para você, da forma com que você está falando, ela já sabe o que você quer passar. E é isso que aconteceu. Nabal, por uma fala violenta, ele despertou em Davi um desejo sanguinário. Ele despertou desejo de pecado em Davi. Então, da forma com que você se comunica, você pode despertar bons desejos nas pessoas ou maus desejos. O descontrole emocional, o descontrole na sua fala, ou o controle na sua fala, ela pode tanto fechar como abrir portas. Eu lembro de quando eu era pequeno, minha família sempre falou que eu tive muita facilidade ao falar. Mas ter facilidade ao falar é 5% do que você precisa para viver. Você precisa saber com quem, como e o que você fala. Você precisa saber comunicar a sua mensagem. E eu me lembro muito de uma vez que a minha avó, a minha saudosa minha avó, ela gostava muito que eu imitasse o Homem do Gás quando eu queria pedir alguma coisa para ela, é verdade. Quando eu queria um biscoito, um sorvete, um brinquedo, eu já sabia. Vou imitar o Homem do Gás. Você não fazia musiquinha, não? Não, eu fazia musiquinha. Fazia musiquinha, mas não peçam nos comentários para eu falar dessa musiquinha. Coisa de criança, 6, 7 anos. E eu lembro com bastante alegria de que quando eu queria, eu pedia. Que delícia, né? Que delícia, é bom lembrar dessas coisas. E minha avó atendia dentro da medida do possível. Eu lembro também que minha mãe sempre me elogiou pela forma que eu conseguia as coisas ao qual eu queria. No sentido de que eu sempre lutei. Sempre lutei. Todas as coisas que, graças a Deus, eu desejei para o crescimento, para a glória de Deus, Deus, sempre dentro da vontade dele, ele me deu. Minha mãe falava assim: Flávio, o que você quer, você sabe conversar e conseguir. Isso me alegrava muito porque ao longo da nossa vida, Deus dá pistas do nosso destino. E ali foram passando o tempo, foram passando as lutas, as guerras, e Deus foi me amadurecendo para que eu pudesse estar onde eu estou hoje e ajudar pessoas, ajudar você que quer desenvolver uma mentalidade e vencer desafios. Para a glória de Deus. E vamos lá, voltando ao texto. Nabal era um homem rico. Nabal era um homem rico, cheio de posses. Mas muito cuidado com a riqueza. Ela pode ser uma riqueza material, ela pode ser até uma riqueza espiritual, uma riqueza de pessoas ao seu redor, uma riqueza de audiência ao seu poder, ao poder da sua fala. Ela pode tanto te quebrantar, como ela pode te ensoberbecer, é isso mesmo. A riqueza, ela pode ter essas duas etapas na sua vida. E o que aconteceu com Nabal foi ao contrário. A Bíblia diz que ele era um homem de um duro e maligno falar em todo o trato. Então Nabal era um homem ao qual ninguém conseguia conversar. A Bíblia diz que ele era um homem de duro falar. Então com certeza as pessoas não conseguiam aconselhá-lo. As pessoas não conseguiam conversar com Nabal. E aí, Davi, fugindo de Saul, com certeza estava cansado com seu exército, estava com fome, viu ali a oportunidade de pedir a Nabal comida. E Nabal negligenciou. A Bíblia diz que Nabal foi desumilde, Nabal foi um homem com palavras duras e negou ajuda ao exército de Davi. E ainda ofendeu o exército e a Davi, falando: esse homem é um homem fugitivo. Esse homem é um homem fugitivo. Muito forte o que Nabal fez. Nabal era um homem
que a ciência diz que ele tinha um transtorno de personalidade narcisista, ou seja, a síndrome de Narciso, né? Aquele homem que ele pensa só em si. E também tinha as palavras duras. E também nós aprendemos nessa história que o homem que tem um duro falar, ele perde também a sua noção de cuidar do seu lar. Então vamos lá. O que eu quero dizer nessa mensagem é que você precisa aprender o que você perde por não saber falar, o que você perde por não saber se comunicar. E ali aconteceu que Nabal negou. Isso despertou em Davi um desejo sanguinário, porque quem era Davi? Davi era um herói nacional. Davi era um homem que tinha matado o gigante Golias. Davi era muito conhecido pela sua fama. Certo? Davi, ele vencia as batalhas ao qual ele entrava. Era um homem que era segundo o coração de Deus. E ali aconteceu que, despertando essa fúria de Davi... Quantas vezes você ficou nervosa já na vida, meu amor? Nossa. Muitas vezes? Muitas vezes. Você ficou furiosa, que você quis descontar de alguma outra forma? Sim. Muitas vezes. E isso aconteceu com Davi. E essa palavra, esse ensinamento, não é para uma pessoa. É para todos nós. É para todos nós. É para que você aprenda com o erro e você evolua. E ali a palavra diz que Davi foi. E nós aprendemos que Deus protege os seus, porque a caminho disso, Davi foi para matar todos os homens, todos os de sexo masculino daquele lugar. E Abigail, que era esposa de Nabal, recebeu essa notícia. E ao invés dela colocar lenha na fogueira, ela foi sábia, ela reuniu tudo que ela tinha de alimento e foi até Davi. E aí eu te pergunto, você é um facilitador ou você é um bloqueador de bênção na vida do teu próximo? Nós vemos facilitadores como aquela escrava do rei que tinha lepra. Eu esqueci o nome dele, Gerlane, qual que era o nome desse rei? Rei Naamã, né? Naamã, ele tinha lepra e a escrava poderia esconder a informação de que ele poderia receber a cura no Rio Jordão. Mas ela disse, meu Senhor, existe um profeta, existe um lugar, existe um rio. Ele ainda menosprezou aquela facilitadora de bênção, mas mesmo assim ele aceitou, foi e recebeu o que Deus tinha a ele. Você está cercado de pessoas que facilitam as bênçãos de Deus na sua vida ou pessoas que bloqueiam ela? Pessoas que te impedem de chegar ao que Deus tem a você de uma forma direta ou indireta. Existem pessoas que isso já é inveja, que elas não têm e não querem que você tenha. Isso é uma pessoa bloqueadora e tóxica. E essas pessoas você precisa amá-las, mas precisa ter uma decisão. Se você quer crescer, você precisa se afastar dessas pessoas. Corporalmente, mas espiritualmente, mantendo oração por elas. E foi isso que Abigail fez, ela foi uma facilitadora. Ela foi até Davi com alimento, pediu perdão, se prostrou sobre o seu rosto e ainda abriu na mente de Davi pensamentos de luzes, pensamentos bons. Ela simplesmente disse, embora tu serás rei em Israel. Ela lembrou de Davi, a Davi as promessas de Deus na vida dele. Mais um sinal de pessoas facilitadoras. Elas têm palavras que trazem luz, palavras que transformam a vida das pessoas ao seu redor. E assim foi Abigail. Assim foi Abigail. Davi ouviu, voltou. E uma coisa que eu quero que você aprenda. Deus tem os seus meios de agir. Deus tem os seus meios de fazer justiça. E ali, antes de terminar essa conclusão, eu gostaria de te contar uma história que eu vi algum tempo atrás,
que isso ilustra a forma com que você influencia o ambiente ao qual você está envolvido. Uma história que eu quero que você entenda que ou você transforma o seu ambiente num inferno ou você transforma o seu ambiente num céu. 3 mulheres morreram, Gerlane. Elas foram para o inferno. Foram para o inferno. A primeira falou, quero fazer uma ligação. E ela ligou para sua mãe. 1h30, chorando, lamentando. Terminou. E ela perguntou para a telefonista, quanto ficou? O telefonista falou, ficou 1.500. Ela pagou. A outra, 2 horas, a mesma coisa, lamentando, esperneando. Quanto ficou? 2.500. Ela foi lá e pagou. A terceira, ela... Foram 3, 4 horas e falou palavrão. Olha como a sua identidade interfere no ambiente ao qual você está. Ela falou palavrão, ela praguejou, ela esbravejou. Terminou, ela perguntou, quanto ficou? E a atendente falou, ficou de graça, 0,800. Ela perguntou, mas como assim? Ela falou, porque ligação local é gratuita. Ou seja, essa mulher, o ambiente ao qual ela estava, antes de chegar até onde ela foi, ela já vivia desta forma. Agora, outro exemplo de pessoas que transformam seus ambientes depois de arrependimento é Pedro. Pedro negou a Cristo, ele se arrependeu. Em Atos dos Apóstolos diz que quando Cristo transformou a Pedro, quando ele estava transformado pelo Espírito Santo, para quem não sabe, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, que ele dentro de nós, ele nos transforma, nos convencendo da verdade, da justiça e do juízo. A diferença de Pedro para essas mulheres é que essas mulheres, elas já tinham sido colocadas no momento, no lugar ao qual elas mereciam. Agora Pedro, e aí a gente entra em predestinação, a gente entra em vários outros assuntos, mas eu quero falar para você que você pode ser bênção onde você está, mesmo depois de ter caído, porque se você pedir perdão a Deus, Deus perdoa você, Deus te levanta de onde você está, e Deus levantou Pedro. Deus ungiu Pedro com o Espírito Santo, e aonde ele estava se converteram mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas ouviram a mensagem quebrantada de Pedro. E você, após cair, qual a decisão que você toma? Ter palavras de quebrantamento ou ter palavras de bloqueamento, de bloquear, de entristecer o seu próximo? Você decide. Você tem o poder da decisão hoje. E aconteceu que Abigail foi, conversou com Davi, e logo isso depois o que aconteceu com Nabal? Nabal estava fazendo uma festa de rei, sendo que ele não era rei. Ele estava se passando mentalmente e comportamentalmente por uma pessoa que ele não era. Abigail esperou o momento certo. Se você é um facilitador, se você é um agente da verdade, você precisa esperar o momento certo. Em momentos de crise, nunca tome decisões precipitadas. Tome decisões após 48 horas, 72 horas. Por quê? No momento da crise, o seu corpo ele se enche de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina. Isso faz com que áreas do seu cérebro fiquem nebulosas, elas não conseguem trabalhar de forma a qual você consegue ter uma boa performance. Então, após esse tempo, vá lá, haja sensatamente como a justiça de Deus e deixa que Deus opere da forma com que Ele quer. Deus tem os seus meios, Deus tem suas ferramentas, Deus tem os seus agentes. E Abigail ela esperou o momento certo e disse o que aconteceu para o rei Nabal. A paz havia reinado. E Nabal, como ele era um agente, um bloqueador de bênçãos, um agente que não era um agente segundo a vontade de Deus, e aqui nós estamos falando para pessoas que querem evoluir, que amam a Deus, que se arrependem de seus pecados, que querem estar aos pés de Deus. Mas Nabal era o contrário de todas essas qualidades que eu citei. Nabal simplesmente, o coração dele, a Bíblia diz que endureceu, virou pedra.
E bem provável ele sofreu um ataque cardíaco. Porque a mágoa, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ela é um veneno que você engole por conta própria. A inveja também faz você engolir veneno por conta própria. E aconteceu o quê? Ele morreu, Deus o matou. Então, a falta de inteligência emocional, a falta de reconhecer pecados, ela gera nas pessoas que não conseguem compreender morte. Gera morte. A morte da esperança. A morte da sabedoria. A morte do arrependimento. E o seu pecado ele não atinge só você, porque neste momento Abigail ficou viúva. O pecado, o erro, a falha que você comete, preste atenção, ela sempre atinge alguém. Ela atinge sua esposa. Ela atinge seus amigos. Ela atinge as pessoas que te amam. E eu quero deixar um conselho para você. Tome muito cuidado com decisões precipitadas. Tome muito cuidado com exigências precipitadas. No final desse vídeo eu quero deixar alguns conselhos para você. E ao final disso, Nabal, além de perder a vida, perdeu a esposa, perdeu as coisas ao qual Deus poderia dar a ele futuramente, porque a Bíblia diz que ele era da casa de Caleb. Caleb viu a terra prometida. Quem sabe ele poderia alcançar de Deus misericórdia como muitos outros, que estiveram em estado provavelmente piores do que Nabal. Um rei, né, Gerlane? A palavra diz que existiu um rei, que ele virou um animal, né? Ele era um rei que fazia coisas atrozes, coisas terríveis. Mas Deus o perdoou. Ele dormiu no relento, né, como animal, ele agiu como animal irracionalmente. Mas o intuito desse vídeo é mostrar que quando você não sabe falar, você perde as coisas ao seu redor. Quando você toma decisões precipitadas, você também perde as coisas ao seu redor. Então eu quero te dar algumas lições. Pega aí, ó, você tá anotando? Gerane, você falou do caderninho? Falou? Falei. Então tá bom, olha só. Então você não pode reclamar. Então vamos lá. Lições que eu gostaria de passar para você. Primeira lição. Suas palavras revelam quem você é. Suas palavras revelam quem você é. Tenha um falar polido. Ah, mas eu não tenho, Flávio. Eu sou daqueles que falam, eu sou assim e ninguém vai me mudar. Olha, é verdade. Existem pessoas assim. Existe. Você conhece pessoas assim, amor? Nossa. Eu falo por mim, né? Porque às vezes a gente fala assim, é igual um trem desgovernado, né? Uhum. Perde o controle. Mas louvado seja Deus, o Senhor tem trago bastante ensinamento Que maravilha. sobre essa questão do domínio próprio, né? Uma coisa muito importante é sobre o nosso manual de inteligência emocional, né? Boa, já ia comentar sobre isso. Isso mesmo. Quando você não descobre, quando você não sabe o propósito de Deus na sua vida, e eu não estou falando de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, isso é o fim de todas as coisas, mas eu estou falando que no meio do processo, muitas pessoas não sabem o propósito de Deus para a vida delas. Muitas pessoas pecam, caem, tropeçam, passam por muitos problemas por não ter inteligência emocional. Verdade. Em algum canto desse vídeo eu vou deixar para você o QR Code para você escanear e comprar o nosso manual de inteligência emocional, que ele vai te conduzir nessas etapas. Essa história de Nabal é um exemplo vivo, né? Sobre o domínio das emoções, porque as próprias emoções levou a ele a pecar dessa forma. A falta de arrependimento. Falta de inteligência emocional. Sim, né? Olhou mais para o seu orgulho, né? Isso, e a inteligência emocional, ela não é você ser perfeito, mas a inteligência emocional é você descobrir qual emoção está canalizada dentro de você e te dominando. Descobrindo essa emoção, você consegue ressignificá-la pelo meu método, que é a luz da palavra de Deus.
Outra etapa é você descobrir, neutralizá-la à luz da palavra de Deus e dirigi-la, ou seja, ter o domínio dessa emoção. É outra etapa importante. Então, a sua fala define quem você é. Então, tenha inteligência emocional, tenha discernimento. Segundo, mude os ambientes ao qual você frequenta que estão prejudicando o seu crescimento. Ambientes que você só ouve maledicência. Ambientes que você só ouve gritaria. Ambientes que você só ouve mentira. Ambientes que você só ouve palavras violentas vão moldar não só o seu comportamento, mas vão transformar elementos biológicos no seu corpo, elementos químicos no seu corpo. Vai produzir coisas dentro de você que vão fazer você agir da mesma forma. E tenha sempre pessoas maduras para te conduzir nas etapas de crescimento da sua vida. Pessoas maduras não tem nada a ver com idade. Um exemplo que a gente pode... Um exemplo não. Algo que a gente pode acrescentar sobre essa história de Abigail e... Fala um pouquinho mais alto que eu acho que o microfone, meu amor, não vai estar pegando. Vou colocar até aqui. Pode falar. Uma parte importante nessa história de Nabal é que ele agiu, né, com falta de maturidade, pelo seu orgulho, mas olha só, a mulher, ela tem um papel importante na vida do marido, porque ela viu a situação de Nabal, ela olhou para aquela situação e ao invés de ela acrescentar mais lenha, vamos falar mais lenha na fogueira, ela simplesmente agiu sabiamente. Isso, porque a palavra de Deus diz que o pior de todos é aquele que semeia contenda entre irmãos. Exatamente. A gente vê aquele que põe panos quentes. Sim. Mas sempre tem aquela pessoa que fala, eu preciso fazer isso. Ela sente aquele foguinho estranho, né? Sabe a história que eu lembrei aqui agora, que traz a gente pode analisar dentro dessa história de Nabal? Como que chama aquele lá que recusa vender sua vinha? Nabote. Nabote recusa vender sua vinha, né? Aí ela terasa sua vinha. Como que chama? Foi Jezabel? Isso. Jezabel. Ela deu a vinha para o esposo dela, né? O esposo dela chorou, esperneou e ela foi lá e deu a vinha. Exatamente. Então vamos lá. Boa observação, meu amor. Boa observação. O que eu quero dizer para você, se você ama ao Senhor, você precisa encarar esse vídeo como um ponto de virada na sua vida. Tenha pessoas que venceram guerras não, mas venceram batalhas, porque essa guerra nós só teremos vitória na eternidade. Então pessoas que tiveram vitórias em pequenas batalhas e elas demonstram maturidade nisso são aquelas que podem te ajudar. E se você tem maturidade, ou seja, se você tem vitórias em pequenas batalhas, você também pode ajudar o seu próximo. Porque em determinado ponto da nossa vida, quando nós já temos dinheiro, quando nós já temos conforto necessário, nós descobrimos algo que deveria ser primário para nós. Que o sentido da vida não está em nada disso. Mas o sentido da vida está em servir ao próximo, em se doar ao próximo. Você precisa perguntar para quem está do seu lado como eu posso fazer o seu dia melhor hoje. Verdade. Esse é o sentido da vida. Boa observação. Eu agradeço você por estar conosco. Está chegando ao fim, meu amor. Tá chegando ao fim o nosso vídeo. Maravilhoso esse estudo. Quantos O que você quer dizer? Quantas pessoas? Ela tá hoje ansiosa, gente. Ela tá ansiosa. Estamos voltando a gravar conteúdos, gente. Ela está um pouco ansiosa. Eu esqueci a palavra utilizada. Não, mas qual o sentido que você quer falar? Qual o sentido? Riqueza nessa... Tá. Quanta riqueza nesse conteúdo? Isso. É para isso que nós nos empenhamos. Para você que não sabe, não sou só eu que gravo, que faço esse roteiro de conteúdo, né? A Gerlane me ajuda muito.
ela é uma peça muito importante para o meu crescimento espiritual. Ela é um instrumento de graça de Deus na minha vida. Como você que está aí do outro lado ouvindo esta mensagem, eu também fiquei maravilhosamente impactada com esse conteúdo, a história de Nabal. Eu já conhecia, mas não com tanta profundidade. Deus abençoe. É um ponto muito importante. Muito importante. Ela ajuda na criação dos roteiros. Mas você sabe o que eu vou falar aqui muitas vezes? Não. Muitas das vezes é inspiração divina. E antes É uma vida de oração. E antes de trazer esse conteúdo aqui para o canal, a gente já fez um estudo aqui sobre essa história. Um comentário, né? Um estudo, um comentário, uma pesquisa, leitura, devocional, tudo isso envolvido. Tem nos edificado. Isso. E antes de entrar com o vídeo no ar, nós comentamos, olha, isso é viável, ou isso é transformador, isso é necessário. Para quê? Todo o amor envolvido, ele traz crescimento para a sua vida. E esse é o nosso intuito. Esse é o nosso intuito. E eu quero dizer para você que eu estou muito contente. Acompanhe os nossos próximos vídeos. Ao longo dessa série, chegou a hora de crescer, terão conteúdos que vão te ajudar muito. Nos segue também no Instagram. @souflaviosantos. Vou deixar tudo aqui embaixo. Fique com Deus e até a próxima. Deus vos abençoe.